mais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para você, boa tarde para você. Você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, muito obrigado pelo seu carinho. Vamos juntos aqui com nossa área até meio-dia. Agora, os destaques desta quarta-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani encaminha a contratação de Cicinho, ex-CRB. Lateral esquerdo de 23 anos já rescindiu o contrato com a equipe alagoana e deve ser anunciado pelo Bugre nos próximos dias. Além dele, o Guarani também está próximo de oficializar a contratação do meia Cássio Gabriel, o Cassinho. No departamento médico, Baianinho, Caio Melo e Bilu devem continuar como desfalques para o próximo jogo do Guarani. Com a intenção de aliviar a folha salarial, Ponte negocia saídas de Matheus Silva e Renato. Zagueiro atrai o interesse do Náutico, de Hélio dos Anjos, enquanto o atacante pode estar a caminho do Santa Cruz. Johnny Lucas, contratado no início do ano, também deve deixar o Moisés Lucarelli. Volante foi relacionado apenas para uma partida em 2025 e não está nos planos do clube para a sequência da Série C. Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo e CSA são os primeiros classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Na zebra da noite, uma polêmica de arbitragem revoltou a equipe do Grêmio. O árbitro Matheus Candansan anulou o que seria o primeiro gol da equipe gaúcha, alegando falta de Kahneman no defensor do CSA. Lance gerou muita indignação dos gremistas em Porto Alegre. Ainda na UTI, Lúcio aparece em foto com cabeça e membros enfaixados. Pentacampeão mundial foi internado em hospital de Brasília na última sexta após ter 18% do corpo queimado e tem quadro de saúde estável. Tottenham e Manchester United disputam nesta quarta a final da Europa League. O jogo vai acontecer no estádio San Mamés, ou San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Essa será a 10ª final da história da segunda competição mais importante da Europa, com 2 times do mesmo país. Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa. Mensagem de texto, tá? 97102-1493. Mande de texto, não muito longo, direitinho para a gente poder atender vocês, né? Eu quero ler a sua mensagem no ar. Para isso, você tem que enviar e uma mensagem de preferência, seja ela qual for, não é? Curta e objetiva. 11h36 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas.
brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então, como em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco a Copa do Brasil. Ontem foram definidas as primeiras equipes classificadas às oitavas de final. Jogando no Estádio dos Aflitos, o São Paulo voltou a vencer o Náutico por 2-1 e está classificado. O Grêmio foi eliminado, 0-0 diante do CSA, como havia perdido a ida, acabou sendo eliminado. Quem está classificado é o Atlético Paranaense, que derrotou o Brusque por 1-0. E o Vasco, que nos pênaltis venceu o Operário pelo placar de 7-6 após empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Hoje mais jogos serão realizados. Às 7h tem Fortaleza e Retrô. 7h30, Aparecidense e Fluminense no mesmo horário, Bahia e Paysandu. 9h30 tem Flamengo e Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, Corinthians e Novo Horizontino. Para amanhã, tem Maracanã e Inter, Vila Nova e Cruzeiro, Palmeiras e Ceará, CRB e Santos, Capital e Botafogo, Red Bull Bragantino e Criciúma. São esses os jogos, portanto, da Copa do Brasil. Lembrando que no Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo, no caso da Ponte Preta, contra o próprio Náutico no sábado às 5h. E o Guarani joga só na segunda-feira, 7h30, contra o Figueirense no Brinco. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes através do WhatsApp. Vamos lá, primeira mensagem do dia, deixa eu ver que horas que chegou aqui. CH, bom dia, você não acha que está na hora de dar uma oportunidade para o Takahashi? Sidney. Pode responder, Gleger. Bom dia. Bom dia, tudo bem, né, CH? Ótimo. Viu, Takahashi? É. Gente, eu prefiro não comentar. Ok, vamos em frente. Bom dia, acompanhei ontem o Náutico e não é tão fácil em seus domínios. Ponte que se cuide, Cléfor. Verdade, lá tá o Hélio dos Anjos. Cuidado, Ponte Preta. Cuidado. Que alívio... Mas o fato de ter o Hélio lá, isso não condiciona a vitória. A Ponte tem time para ganhar lá dentro, mas é bom tomar cuidado. Que alívio para nós torcedores do Guarani. Uma semana livre de raiva, vergonha e chateação. Não chega, não, segunda-feira. Eduardo Jardim Márcia. Veja só que ponto, Gleger, o torcedor do Guarani chegou. Ele prefere não ter jogo do que assistir o seu time de coração. Veja que situação. É, situação complicada. Mas acho que o Batista estava falando ontem, né, cara? O torcedor tem que acreditar, cara. Vai fazer o quê? Agora a situação é complexa. Bom dia. É só ele ouvir a sua voz que ele já manda mensagem. É o Batata de Rio Preto. Estamos aqui no senhor Roberto, com o senhor Carlos, o senhor Noel. Estou esperando ver a atitude da Ponte no próximo jogo, pois está devendo. Futebol convincente. CH chegou ofegante. Batata é muito... Não entendi essa. Ah, o Gleger chegou ofegante. É que ele subiu rápido as escadas aqui, mas está em forma. Em forma de barril. Batata é muito carneiro, não entendi nada. Batata é muito corneteiro, isso que ele é, não um carneiro. Bom dia, você não acha que a Ponte precisa reforçar em algum setor? Abraço, Adriano. Responde aí, Gleger. A Ponte precisa de reforços agora na janela? Eu acho que reforço é sempre importante. Eu acho que não dá para descartar. Né? Tem a possibilidade, estava falando na manchete aí, que tem alguns jogadores saindo, né? Que não estão fazendo parte dos planos do Alberto Valentim. Eu acho que tem que reforçar sim. Né? Ah, mas qual setor? Eu acho que meio campo.
é importante. O ataque, né? Eu acho que sempre quando você tem reforços, e todos os times vão reforçar, tá? Isso aí você não tem a dúvida. Principalmente esses times que estão brigando, que vão classificar. Então eu acho que precisa, assim, pontuais, claro, sem dúvida. Você não precisa trazer 5, 6, 7 jogadores. Mas eu acredito que umas 2, 3 peças pontuais, eu acho que é importante. Muda a comissão técnica, muda a gerência de futebol, vem o Elano. Porém, parece que a sina da incompetência não sai do Guarani, visto as contratações que estão sendo especuladas. Adilson Souza. Eu tava falando isso ontem, né? Cara, especular aí a contratação do Cássio Gabriel, o que vai agregar o Cássio Gabriel, gente? Complicado. E assim, e que fique muito claro, e que é importante, ele tá sempre falando isso, o CH fala muito isso, que a gente torce para que dê certo, cara. Claro. Mas a gente conhece o jogador. A gente já sabe até onde ele pode ir. E o Guarani, me desculpe, com todo respeito, não precisa de um jogador como o Cássio Gabriel, muito pelo contrário. Entendeu? Vai ser o mais do mesmo. Então, por isso eu também não concordo. Mas, enfim, tomara, vou repetir, que ele venha aí, ajude, que o Marcelo Fernandes arrume um jeito dele jogar, que ele seja diferente daquele Cássio Gabriel que a gente conhece, mas eu duvido muito. O Eduardo Moraes está fazendo uma pergunta muito interessante aqui, ele mora na Vila Padre Anchieta. Você acha que o verdadeiro foco da diretoria bugrina é fugir do rebaixamento ou ainda se classificar? Antes do Gleger comentar, eu quero dizer o seguinte: a arrogância futebolística deles, porque eles são muito arrogantes, futebolisticamente falando, não é pessoal isso, não é? Eles estão falando em classificar. A não ser que aconteça um milagre da multiplicação e o Guarani vá ao mercado contratar 8, 10 jogadores, esqueçam classificação. Esqueçam. Se der certo, eu vou aplaudir, porque é o que eu quero que aconteça. O que você acha? Que a diretoria foca no rebaixamento ou na classificação, Gleger? Eu acho que o primeiro foco tem que ser a permanência. Okay. Sem dúvida nenhuma. Não tem como. Não dá para dizer. Né? Quantos pontos o Guarani já disputou? Quantos pontos o Guarani tem? É só fazer essa matemática. Vocês vão ver a hora que a Ponte Preta se livrar deste monte de jogadores encostados, mas que recebem salários, ela deixa rapidinho de ser a maior folha salarial da Série C. Paulo Neves, você tem razão. Matheus Silva está indo para o Náutico, hein? Antes da contratação, o zagueiro Simon era considerado xerife. Seria o xerife do Forte Apache? Por não ver, ou porque não vejo tudo isso que pintaram do atleta. O que acha Renato Gracia? É um jogador irregular. Falando de Forte Apache, eu remeto ao Velho Oeste. Se tem um cara que conhece o Velho Oeste, está aqui. Gleger Jorginho. CH, eu acho que ele, para compor elenco, ele é bom jogador. Tá respondido. Takahashi no lugar do Isaac Soneca. Meu Abraço, Deus. Sidney. E aí, Gleger? Responde isso aí, cara. Cara, se o Takahashi fosse a solução de todos os problemas, ele já estaria jogando, gente. Isso aí. Já passou lá, como é que chama? Maurício Souza. Ou tá aí o Marcelo Fernandes, que não é bobo nem nada, né? Gente, vamos com calma. Vamos enfrentar o melhor treinador da Série C, o Hélio dos Anjos. Quem dera fosse o treinador da Ponte, mas infelizmente não é. André. Você fala que o Hélio é o melhor? Eu acho que ele é um dos melhores. Eu também acho. Pro André, ele é o melhor entre os 20. Eu acho ele um dos melhores também. Aliás, o Hélio, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é muito competente, mas muito competente. Isso aí. Então, para mim, também, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Manda um alô para minha filha Maria Vitória, de 9 anos. Ela ouve o programa todos os dias comigo e gosta quando o Vladimir Catarino entra e diz: fala, CH. Maria Vitória? Josivan, um abraço para você. Um beijo, Maria Vitória. Obrigado por você ouvir todos os dias aqui a gente. O Vladimir Catarino, ele é engraçadinho, né, cara? O Vladimir, ele tá em boa fase. Tá em boa fase. Em Campinas, 11h46 agora. É hora do Bugre da Band. Falando nele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está muito perto de contratar o Cicinho, lateral esquerdo, 23 anos, ex-CRB, jogador que já teve o seu contrato reincidido com a equipe alagoana e deve ser anunciado nos próximos dias pelo Guarani. É um dos componentes daquele chamado pacotão de reforços que o Guarani está planejando anunciar para a sequência desta Série C.
Além dele, também está muito próximo a contratação do meia Cássio Gabriel, que está liberado, né? Não faz parte dos planos da Ferroviária, e a tendência é que ele também seja contratado como reforço bugrino para a sequência do campeonato. Próximo jogo do Guarani é na segunda-feira, partida contra o Figueirense no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e a gente vai acompanhar se o Guarani busca a reabilitação, né? Afinal, vem de empate sem gols contra o Floresta, o time está na zona do rebaixamento da competição, e para essa partida o técnico Marcelo Fernandes ainda aguarda pela liberação, tanto do Pablo Baianinho, Caio Melo, Rafael Bilu. Eles estão entregues ao departamento médico, chances pequenas de serem liberados para o jogo contra o Figueirense, onde o Guarani vai buscar a reabilitação nesta Série C. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Eu já vou passar a palavra para o Gleger, mas eu quero fazer um apelo aqui, porque o Sidão Chaveiro mandou O Sidão? O Sidão Chaveiro mandou uma mensagem aqui, e eu quero perguntar para você, Sidão, onde é a sua loja? Sabe por que eu estou perguntando? O meu pai, seu Hélio, que hoje mora no céu, trabalhou na FEPASA em Campinas durante 25 anos. E em frente à antiga estação ferroviária, tinha um chaveiro e meu pai era muito amigo dele. Eu, durante alguns anos, tive até algum contato, depois ele sumiu. Não sei se ele está vivo, e eu não sei se é você, Sidão. Meu pai se chamava Hélio Siebert. Então, se você puder responder aonde é a tua loja, se você conhecia meu pai, eu vou te agradecer muito, porque meu pai falava muito bem de você, se é que é você. E aí, ele está perguntando assim para você. Pergunta aí pro Peruca. Se o Gleger é peruca, eu também sou. Se ele percebeu alguma mudança do goleiro do Bugrão depois da chegada do Arzul. Boa pergunta do Sidão. Boa pergunta. Sidão, um abraço pra você. Percebi sim, CH. É claro que ainda requer mais tempo, né, de trabalho, de treinamento, mas não tenha dúvida. Agora, é importante o torcedor bugrino ficar de olho, sabe no que ou não? Não no cara que tá jogando, mas nos outros que estão lá. Eu não tenho dúvidas de que o nível técnico desses goleiros estão treinando com o Arzur, vai melhorar, inclusive meninos da base de subirem ao profissional, e é só pegar o trabalho que ele fez no Santos. Quantos anos ficou lá no Santos o Arzur? E até hoje o Santos não precisa contratar goleiro. Então fiquem atentos, porque esse cara é muito competente e eu já senti sim uma certa melhora. Ainda falta melhorar muito ainda o Andrei, né? Até porque já tem uma certa experiência, tem coisa que é difícil. Tem coisa que o treinador de goleiro não consegue ajustar. Mas eu não tenho dúvida de que já deu uma melhorada. Eu não sei se eu perguntei pra ti, mas eu vou repetir. Se fiz, me perdoe. Você acha que para dar jeito nesse time do Guarani, quantos jogadores o Guarani tem que contratar para jogar? Para jogar? Em todas as posições. Em Campinas, 11h50 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Deixa eu ler a mensagem do Toninho. Obrigado, Toninho. Acho que tem que dar mais oportunidade pro 25. Começou bem, mas foi jogado pro canto. Obrigado, Toninho, pela mensagem. Acionando ele, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo após a derrota de goleada para o Brusque, a Macaca volta a campo agora sábado. Jogo fora de casa contra o Náutico, lá no Estádio dos Aflitos. Náutico que ontem foi eliminado da Copa do Brasil. Por falar em Náutico, há uma negociação envolvendo Ponte Preta e Náutico, né? Trata-se da saída do zagueiro Matheus Silva e também do atacante Renato. O Matheus Silva atrai o interesse do próprio Náutico, indicado pelo técnico Hélio dos Anjos, enquanto o Renato pode estar a caminho do Santa Cruz. Dois jogadores que não estão sendo aproveitados pelo técnico Alberto Valentim. Mas vamos ouvir o zagueiro Emerson, capitão do time. Ele diz que prefere jogar de zagueiro, mas se coloca à disposição para atuar em outras posições também. Eu procuro ajudar, né? Onde o professor Alberto achar que é melhor ali para jogar. Mas a minha preferência, a minha vida toda foi de zagueiro, né? Prefiro jogar de zagueiro, mas estou aqui para ajudar. O Emerson falou também sobre a expectativa para o jogo do próximo sábado, né? O que esperar desse Náutico e Ponte Preta. Eles vão jogar em casa, né? Eles têm essa vantagem de estar com o seu torcedor dentro de casa. Eu assisti o jogo ontem, né? Eu vi que logo no começo eles ficaram com a menos.
tiveram um pouco de dificuldade, até porque o gramado estava pesado, né, lá. Mas, cara, a gente vai montar a nossa estratégia aqui pro jogo e a gente vai querer fazer o que o professor Alberto vai colocar pra gente fazer e a gente vai tentar fazer da melhor maneira lá. Esse, portanto, o Emerson, zagueiro, né, que em algumas partidas alterna ali com o Elvis como capitão do time, falando sobre a expectativa para o jogo do próximo sábado contra o Náutico, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Johnny Lucas, jogador foi contratado no início do ano, volante, também não deve continuar, né? Ele foi relacionado apenas para uma partida, não está nos planos do clube para a sequência da Série C, vai passar por uma pequena reformulação a Ponte Preta nesta janela de transferências que se abre no começo do mês de junho. CH. Muito bem, o Sidão Chaveiro já respondeu aqui. Era ele? Não, infelizmente não sou eu não, trabalho em casa no Jardim Campos Elíseos. Tá bom, obrigado, Sidão. Se você conhecer o Chaveiro, que eu não me lembro o nome dele, em frente à rodoviária, a antiga ferroviária, estação ferroviária aqui de Campinas, alguém manda uma mensagem que eu gostaria muito de entrar em contato com ele, se é que está aberto, se é que a pessoa ainda está entre nós, tá bom? Bom, Gleger, a Ponte me parece estar trabalhando com bastante silêncio, não é? A gente tem pouca informação se a Ponte vai realmente contratar. Pelo murmurinho vai. E também por essas algumas saídas aí, né? O Matheus Silva, o Renato, né? Tem alguns jogadores saindo. Eu acho que é justamente por isso, né? Porque aí você pega jogadores que não estão sendo aproveitados, colocam ele no mercado, em outros times, e aí você usa aquele recurso que já está no planejamento para contratar outro jogador, eu também acho. Mas aí a Ponte precisa de algumas peças pontuais, como eu estava dizendo, né? E, claro, é difícil achar no mercado, hein? Né? Mas basicamente é isso. A Ponte precisa de um motorzinho. Lembram do Oswaldinho? Época da Didicá, época de Jair Pisserni, verdade. O Oswaldinho carregava o time nas costas. Obrigado. Ciro mandou mensagem pra gente. Muito obrigado pelo carinho. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Corinthians e Novo Horizontino, 9h30 da noite em Itaquera, jogo de volta à Copa do Brasil. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu destaco a Copa do Brasil. Ontem foram definidas as primeiras equipes classificadas às oitavas de final. Jogando no Estádio dos Aflitos, o São Paulo voltou a vencer o Náutico por 2-1 e está classificado. O Grêmio foi eliminado, 0-0 diante do CSA, como havia perdido a ida, acabou sendo eliminado. Quem está classificado é o Atlético Paranaense, que derrotou o Brusque por 1-0. E o Vasco, que nos pênaltis venceu o Operário pelo placar de 7-6 após empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Hoje mais jogos serão realizados. Às 7 da noite tem Fortaleza e Retrô. 7h30, Aparecidense e Fluminense no mesmo horário, Bahia e Paysandu. 9h30 tem Flamengo e Botafogo da Paraíba, Atlético Mineiro e Maringá, Corinthians e Novo Horizontino. Para amanhã,
Tem Maracanã e Inter, Vila Nova e Cruzeiro, Palmeiras e Ceará, CRB e Santos, Capital e Botafogo, Red Bull Bragantino e Criciúma. São esses os jogos, portanto, da Copa do Brasil. Lembrando que no Campeonato Brasileiro da Série C, os times de Campinas voltam a campo, no caso da Ponte Preta, contra o próprio Náutico no sábado às 5 da tarde. E o Guarani joga só na segunda-feira, 7h30, contra o Figueirense no Brinco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima! Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre. Para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos juntos, estamos juntos nesta quarta-feira, dia 21 de maio. Hoje despertei com uma palavra: coragem. Não é a do Rei Leão, não é a do Rei dos Animais, mas